Olá, meus amores! Hoje nós vamos ver na nossa aula, para a turma do 7º ano, ambiguidade e complemento nominal, que vai fechar aí esse conteúdo de segunda avaliação, tá? Como é que vai acontecer? Logo depois do término dessa aula, na próxima aula nós já vamos começar a fazer as nossas correções de 3º e 4º capítulo referente aos conteúdos das nossas provas. Então, todo final de aula, né, da nossa videoaula, eu peço para que vocês façam atividade e agora a gente vai começar a fazer as correções, tá? Então, é imprescindível que você esteja com o livro em dias, que você assista as videoaulas também com os livros, já que no cantinho aí da tela, do slide, tem aí a página, tem aí qual é o exercício que você precisa fazer, tá certo? Então, vamos lá conhecer hoje o que seria uma ambiguidade e o que era um complemento nominal. Vamos à nossa aula de hoje. Vamos lá. Ambiguidade. Poxa, tia, o que seria aí uma palavra ambígua? O que seria a ambiguidade? Ambiguidade, meus amores, também se trata de uma figura de linguagem, né? E em síntese, você pode dizer que é um conceito com duplo sentido em uma mesma sentença ou frase, tá? Ou seja, quando temos algumas palavras, estruturas, elas vão se assemelhar, dando aí uma intenção pra gente de duplo sentido. Eu coloquei no slide de vocês o seguinte conceito de ambiguidade. Ambiguidade é uma figura de linguagem também chamada de anfibologia. Antes de explicarmos do que ela se trata exatamente, temos que lembrar que há casos onde a ambiguidade pode ser considerada um vício de linguagem, especialmente quando o aparecimento não é proposital. Podemos resumir o conceito de ambiguidade como um duplo sentido, né? A possibilidade de você interpretar o quê? De duas formas. Em uma mesma sentença ou frase. É quando temos palavras ou estruturas que podem ser interpretadas de duas formas diferentes, causando uma confusão no discurso. Então, lembra que nós falamos na aula passada falamos sobre onde e aonde? Aqui é diferente. Lá você precisava especificar e entender como você aplicava aí essas duas expressões. Na ambiguidade, você precisa saber lidar com ela, falar, mas de fato sabendo no que você realmente está querendo expressar sobre a questão, quando nós falamos sobre essa questão do vício de linguagem, para não parecer um vício de linguagem, tá? Porque esse duplo sentido, ele te possibilita, ele te dá liberdade, quando você realmente sabe usá-lo, para poder fazer valer a sua comunicação no sentido de passar a informação. Gente, quando eu falo de duplo sentido, eu estou falando de possibilidade de entendimento, tá? Então, muitas das vezes você tem a intenção de passar aquele duplo sentido, da pessoa ficar em dúvida do que você realmente está falando, outras vezes não. Vamos ver um exemplo para a gente ficar com isso mais claro na nossa cabeça, tá? Fica ligadinho aí que nós estamos na página 139, mas nós não estamos utilizando o exemplo que está aí no livro, tá? Por que eu estou colocando aqui do ladinho? Qual é a página? Para você saber do que nós estamos falando, que lá tem um conceito direitinho. E quais são os exercícios que você vai precisar fazer após o término da nossa aula, tá? Então, olha só. Esses exemplos de ambiguidade, eu coloquei 2 aí para vocês, logo de início, e lá embaixo mais alguns. Ó, para ficar mais simples, vamos dar alguns exemplos dessas ambiguidades. Falei com minha prima que estava brava. O que você consegue aí interpretar nessa expressão sobre a questão desse duplo sentido? Falei com minha prima que estava brava. Aí você deveria perguntar, mas quem estava brava? Né? Nesse caso, eu que falei com a minha prima ou a minha própria prima que estava brava? Certo? Então, olha só. Aí diz, a ambiguidade aqui está menos clara, mas ainda pode gerar dúvidas para esse leitor. Por quê? Falei com minha prima que estava brava, me dá a possibilidade desses dois entendimentos. Se que eu estava chateada, no caso estava brava, falei com a minha prima, ou se eu falei com a minha prima porque ela estava brava. Ela estava brava falando comigo, né? O aluno disse ao professor que era paulista. Quem era paulista, meus amores? O aluno ou o professor, né?
Aí você tem essas duas possibilidades de interpretação. A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. Olha só. A mãe de Pedro entrou com o seu carro na garagem. Você poderia perguntar, mas o carro era da mãe do Pedro ou do Pedro? Sim ou não? Sim, né? Então, a ambiguidade ela vai se estabelecer quando tiver essa possibilidade desses dois entendimentos. Mas eu vou realmente conseguir identificar esses dois tipos de interpretação se eu prestar muita atenção na minha estrutura de frase, tá? Vamos lá para um outro exemplo. Aí eu coloquei dois exemplos, mas agora em imagem, para que a gente possa analisar. No primeiro, tá escrito o seguinte: vendo o pôr do sol, né? E uma pessoa vai e pergunta para ele, quanto quer pelo pôr do sol? E o outro, no outro ladinho, fala, vendo o pôr do sol. Ele vai e responde, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Então, a palavra vender, o vendo, né? Na primeira pessoa aí, do singular, dá a possibilidade de um entendimento deles entenderem que ele está vendendo, oferecendo o valor pelo sol, vendo pôr do sol. Ele não está vendendo pôr do sol, né? Ele está vendo do verbo ver, certo, meus amores? Perfeito. Aí no outro nós temos, quero um hambúrguer? Quero completo, mas suspenda o pepino. Aí no último quadrinho a pessoa fala, ele deveria ter dito por quanto tempo? Por quanto tempo o quê? E deveria suspender o pepino. Quando esse personagem falou que queria que suspendesse o pepino, na verdade, ele está pedindo que ele retire, né? Que ele não mantenha o pepino dentro do hambúrguer. Que ele não gosta, então ele não quer. E ele entendeu o quê? De uma forma geral, pedindo para que ele suspendesse, ou seja, elevasse o pepino fora do hambúrguer. Legal, né? Então esse assunto não é difícil, tá, meus amores? Não é. Mas a gente precisa estar atento, ler realmente de fato com atenção e tentar identificar. Quando é numa escrita, quando é numa composição redacional, eu preciso ter essa noção que precisa eliminar as ambiguidades. Nós vamos chegar lá, tá? Não é na aula de hoje, mas nós vamos chegar lá. Porque isso é importante. Talvez eu trate isso com vocês dentro de redação, para que vocês consigam entender direitinho, tá? Vamos lá para o nosso próximo assunto, que é complemento nominal. Então, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre o complemento nominal. Então, olha só. O próprio nome já diz o que é um complemento nominal, certo? Ele complementa o sentido de um nome. E esse sentido de um nome pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio. A dica dele é que ele sempre vem precedido por uma preposição. Lembra aquele quadro da preposição que nós estudamos? Nós fizemos até uma brincadeira que vocês tinham que apresentar esse quadro falando sem olhar para o papel e tudo mais? Então, essas preposições agora vão ser muito importantes. Por quê? Porque eu consigo, a partir desse momento, identificar o que são preposições. E quando eu falo de complemento nominal, ele sempre vem precedido por uma preposição, certo? Aí, por exemplo, se eu tivesse uma frase que diria assim, não perca o amor à vida. Então, olha aí, o amor, meus amores, é um substantivo que é abstrato. A vida vai complementar esse nome. Não perca o amor o quê? A vida, certo? Aí se estabeleceria o complemento nominal. Aqui no nosso exemplo eu coloquei, ela chegou repleta de saudades de rever os amigos. Então, olha só, o que vai complementar esse sentido do termo repleta? Hein? De saudades. Sim? Isso. Ela chegou repleta. Chegou repleta de quê? De saudades. De saudades vai o quê? Complementar esse nome. Percebam aí a minha preposição. O juiz agiu o quê? Favoravelmente. E quem vai complementar aí esse sentido
desse nome, né? Juiz agiu favoravelmente ao réu. Então, nesse caso aí, esse advérbio favoravelmente se encontra acompanhado dessa expressão, o quê? Ao réu, que, por sua vez, classifica-se como complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque ele vai complementar o sentido desse nome, beleza? Vamos lá. Aí eu tenho aí um exemplo bem simplesinho para que a gente consiga aí exemplificar a questão do complemento do nome. Paulo tem um novo corte de cabelo. Quem é o meu substantivo, meus amores? O corte, certo? E o que vai complementar aí esse sentido? O de cabelo. Paulo tem um novo corte. Então, um corte, né? Mas o que vai completar aí para eu realmente, de fato, entender? Que corte é esse? O de cabelo. Então, o de cabelo vai ser o complemento do meu nome, facilitando aí o meu entendimento acerca do que seria um complemento nominal. Então, vamos lá relembrar. Esse complemento nominal, ele vai sempre se caracterizar por esse termo que vai completar o sentido desse nome, certo? Tia, esse sentido desse nome pode ser o quê? Vocês lembram? Substantivo. Que mais? Substantivo, abstrato, adjetivo ou um advérbio. E ele sempre vai vir precedido por uma preposição, certo? Excelente. Então, hoje nós ficamos por aqui. Façam as atividades que estão no cantinho dos slides que nós falamos sobre complemento nominal e sobre ambiguidade, que na próxima aulinha a gente já vai começar as nossas correções, tá? Fique com Deus. Beijo grande, saudades, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.